Quando você está criando um cenário, você quer inserir deuses nesse cenário, seja apenas uma religião com deuses, que eles podem não existir, ou seja algo com deuses numa fantasia medieval de alta fantasia, que os deuses têm uma forte influência ali no cenário, dos personagens, dos poderes, independente de um ou de outro, isso tem que ter a ver com você, seja suas crenças, seja algo que você gosta, seja, enfim, algo que você vivenciou. E por que isso, né? Porque quando tem algo a ver com você, isso te dá a motivação que você precisa para continuar criando o cenário. Porque, convenhamos, criar um cenário é muito divertido, desde que você goste do que você está fazendo. Por isso, primeiro ponto, quando você vai pensar na criação de um panteão, é pensar, quais são as minhas crenças em relação a isso? Eu não gosto muito dessa visão, dessa certeza de que existe um Deus em cenários. Eu gosto mais de cenários tipo Guerra dos Tronos, O Senhor dos Anéis, de que fala-se, assim, deste conceito de divindades, mas ele não é algo, assim, presente, tipo na mitologia grega, que eu amo a mitologia grega, por sinal, mas não é algo presente que ele vem, ele incorpora, ele se reproduz ali com as pessoas, ele faz semideuses, né? Então, isso é algo que eu não queria pro meu cenário. Por isso, quando você estiver criando este seu panteão, primeiro ponto é você pensar nisso. O que eu gosto, o que eu não gosto, o que eu acredito em relação a tudo isso. Quais religiões eu acho legais, quais religiões eu não gosto, quais são as minhas crenças em relação à vida, em relação à morte. Eu acho que a gente está aqui só nessa vida, eu acho que nós somos espíritos que vamos permanecer aqui depois, eu acho que a gente faz tudo parte de uma coisa só, eu acredito em céu, eu acredito em inferno, eu quero que tenha isso no meu plano. Começa a pensar em umas coisas, nesses conceitos e anote. Porque a verdade é, seres humanos, seres humanoides, em quase todos os cenários, sempre vão pensar sobre a própria vida. O que acontece depois que eu morrer? Isso é natural, porque a única certeza absoluta que a gente tem é que um dia a gente vai morrer. Isso vale até para os elfos que vivem aí centenas e centenas de anos. E mesmo eles, caso eles sejam elfos, digamos, num cenário seu, que vivam eternamente, e se eles morrerem? Será que eles pensam para onde eles iriam? Então, mesmo que você não acredite em absolutamente nada, é interessante que você pense no seu cenário, o que as pessoas acreditam e o que vaga na mente delas. Pode ser também que ninguém acredita em nada específico. Você, não, a gente tá aqui, a gente vive, morre, então YOLO, né? Vive a vida do melhor jeito possível. O segundo ponto, que aí entra até um pouco, né, nisso que eu tava falando antes, é o quanto você quer que essas divindades dentro do seu cenário influenciem ou não no seu mundo, no cotidiano, na vida das pessoas. No meu caso, é o que eu falei, eu não gosto dessa influência direta. Então você pega, você chama por Zeus, por Odin, e aí você tem as suas preces atendidas, ele desce do seu lado, te dá uma arma, te dá um poder, e a partir daquilo você é um soldado divino, assim. Eu quis trazer isso pro meu cenário. Então o que eu fiz? Daquele conceito de deuses que estão o tempo inteiro interagindo, invertindo, mexendo ali, eu falei, não, vou fazer diferente, vou fazer aqui. Existem deuses, mas eles são como uma energia que trazem um conceito. E neste conceito as pessoas podem se conectar a ele. Então você se conecta à energia de um deus, ao conceito que ele traz. Então, sei lá, o deus da paz, você se concentra com essa energia e aí você consegue se sentir em paz. Quase que como um processo meio racional, meio espiritual aí, assim, sabe? E é interessante você pensar isso pro seu cenário também. O quanto que os deuses influem. Se você vai jogar, por exemplo, um Dungeons and Dragons, né? Você tem Tiamat, você tem... Qual que é o nome do outro dragão? Não lembro. Mas você tem Tiamat, você tem vários outros deuses que eles influenciam diretamente, né? Então você ouve a voz deles na sua mente, o bruxo faz pacto com essas entidades. Existem entidades féricas de outros planos elementais, tem um monte de coisa, né? Se parar pra pensar, eu entendo assim pelo menos, mas um jogo de Dungeons and Dragons de alta fantasia, você como personagem, você é basicamente um peão, né? No mundo dos deuses. Os deuses estão muito extra poderosos do que você. E eles ficam mexendo aqui, vou apoiar aquele ali, vou apoiar esse aqui, vou dar um poderzinho pra ele fazer um bagulho que eu quero ali, e eles vão manipulando este tabuleiro. Então, isso é algo que você gosta? Isso é algo que você não gosta? Pense nesse sentido, quanto você quer que os deuses influenciem no cenário, caso eles existam, né? Caso você vá criar esses deuses e tal. Por exemplo, no Guerra dos Tronos, ninguém sabe o quanto influencia. A feiticeira vermelha lá, ela pede energia lá do deus, não sei o quê, e aparentemente ela consegue poder. Foi um deus que deu? Nunca saberemos. Existem os 7 deuses? Não saberemos. Existem os deuses antigos? Também não sabemos. E claro, a mitologia grega, a gente sabe que influencia em muita coisa. Vulgo Kratos, pra quem nunca jogou God of War, Kratos é um cara que ele falou, vou matar todos os deuses, e saiu na sua caçada pra matar todos os deuses do Monte Olimpo, porque eles fizeram merda lá com ele. E aí tem um terceiro ponto, que é assim, a história e o poder destes deuses. Então, quando estes deuses viraram deuses, foi desde o começo? Eles foram deuses desde o princípio? Ou não? Eles eram mortais que de alguma forma se transformaram em deuses? Ou eles são filhos de deuses que agora não existem mais?
Então, como que funciona essa questão? Quem criou? Como ele surgiu? Por que ele chegou ali? E aí, nesse sentido todo, qual que é o poder ao redor deste Deus, né? Por que ele está nesta posição e por que ele é tão poderoso assim? Qual que é a fonte? É natural dele? É algum estudo? É alguma coisa que ele entrou em contato e transformou ele nisso? Então, voltando para agora o que Nindeio é de fato, então eu tirei essa questão de que os deuses vieram da massa, etc., estão juntos com o planeta, para um novo conceito de que dragões são deuses. Eu sempre amei dragão, vide. O que eu criei foi que assim, a gente estava usando o D&D na época, né? E o D&D ele tem o dragão filhote, o jovem, o adulto e o ancião. E o que eu trouxe foi um conceito que surgiu um dia que eu falei, cara, e se a gente fizer o seguinte? Os dragões só ganham consciência quando eles atingem 1000 anos de idade, e aí eles viram anciões, e aí se eles morrerem, eles viram deuses. E eu adorei esse conceito. Falei, cara, é isso. Então eu trouxe esse conceito para Nindeio de que apenas dragões que chegassem a 1000 anos de idade se tornariam anciões, ganhariam consciência, e aí quando eles morressem, eles viram deuses com os quais você pode se conectar. E aí existe todo um conceito de, tá, mas por que e como eles chegam a esse nível de poder, né? E o que eu trouxe foi que cada dragão representa algo. Então o dragão vermelho é um pouco mais essa coisa da proteção, o dragão negro é um pouco mais da justiça com as próprias mãos, assim, o dragão branco é uma coisa da paz. Existem 6 ao todo, cada um trazendo um conceito diferente, e conforme a população do continente pregasse por estes valores, meio na vibe, assim, mitologia grega, que você reza para um deus, né? Mas não é exatamente isso. Assim, se a sociedade em si estivesse prosperando, então o dragão que fizesse sentido com isso ia poder prosperar também. Então a sociedade de civilização, a humanidade, enfim, no continente todo, começa a ver uma ascensão daquele tipo dracônico, o que leva eventualmente a um desses dragões virarem ancião, e aí, ao morrer, eles se tornam deuses. Então este foi o conceito que eu criei, e é muito interessante trazer isso, porque as pessoas se conectam, né, com este conceito e se conectam com estes personagens e como eles chegaram ali. O quarto ponto e última questão que você pode pensar aí nessa questão dos deuses, dos panteões, quais são as religiões criadas ao redor destes deuses que você imaginou para esse panteão? Então existem templos, como fala? Aquela galera que se reúne assim para... lembrei. Então, existem templos, existem cultos, existem tribos que se jogam na floresta para se conectar com essas energias. Como que funciona a organização da sociedade em si ao redor deste panteão? Porque faz parte também, né? Quando você cria o panteão, é legal você já pensar em como isso vem para a sociedade. Em Nindeio, por exemplo, tem 5 dragões deuses, e as religiões são uma para cada dragão. Então, pessoas que gostam do dragão verde, pessoas que gostam do dragão branco, do preto, do vermelho e do dourado. Só que também existe a religião dos 5 dragões, que prega todos esses conceitos de uma vez só, como se nós, como seres humanos, devêssemos pegar todos esses elementos e trazer para nós, pra gente evoluir. E é a mais predominante, apesar de todas as outras, obviamente, terem seus valores e etc. também. E elas se espalham no continente, ao redor de templos, ao redor de cultos, cada um da sua própria forma, da sua própria maneira, especialmente as temáticas de cada um dos dragões, certo? Então essas são as 4 dicas que eu dou pra você que quer pensar aí no panteão para o cenário que você está desenvolvendo. Beijos, até mais!